Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Por aqui está tudo bem, né? Eu me chamo Carlos Firme, do canal CF Invest, tá aí na descrição para vocês. Tá vendo aí os conteúdos, acessando, deixando seu like, fazendo ali, né? Deixando seu joinha, isso é importante, comentando aí no nosso conteúdo para que a gente possa estar trazendo conteúdos mais aprimorados para vocês aí sobre o mundo dos investimentos e notícias aqui do nosso Brasil que está se acontecendo em tempo real, tá bom? Meus amigos, é o seguinte, de antemão, né? A gente fomos hoje não pego de surpresa com essa notícia que se encontra aí na sua tela. O cupom eleva a taxa de juros. A gente já sabia, vocês que estão aí no meu canal, há muito tempo eu tenho trazido para vocês informações relacionadas a isso, né? Que o cupom ia se reunir ainda, né? Pela última vez aí no ano, né? Para fazer aí mais uma reunião e decidir em quanto fecharia aí a taxa de juros. E essa reunião aconteceu aí, né, recentemente, e foi decretado que a taxa de juros ia sair, né, daqueles 11,75 que estava, subiu para 12,25. Vou te mostrar que a tabela aqui do Boletim Focus, por exemplo, o relatório, indicava o seguinte: você pode dar 11,75, 11,75, porque eles estavam assim pensando em 0,5%, mas subiu 1%, então saiu, em vez de ficar em 12, foi para 12,25 aí a estimativa no final agora de 2024. Entrando em 2025, possibilitando que esteja ainda em alta. O relatório indica que esteja em baixa, mas sabemos que do jeito que está acontecendo com a inflação, o avanço do dólar aí, né, bem alto aí, segundo alguns investidores e alguns bancos aí que estão fazendo esse relatório, possivelmente pode aumentar aí recentemente a taxa de juros para um patamar um pouco mais alto, né? Isso tudo se eleva por causa aí, né, do pacote que foi colocado lá do governo, né? Querendo colocar esse pacote aí para ser aprovado, e isso afeta o mundo dos investimentos em si. Muitos investidores com medo do real hoje em dia, né? Que pode se acontecer, o real aonde pode chegar, né? Então sabemos que está aí uma desconfiança do mercado em relação ao real, e isso leva a inflação, né, subir cada vez mais, né? O Banco Central, o governo está tomando algumas medidas já para tentar resolver isso, mas trazendo para o cenário dos investimentos, você fica a seu critério. E isso pode ser o que? Uma oportunidade ou um risco? O que é que você acha que pode ser? Lembrando que para a renda variável, isso aí se torna aí um pesadelo, né? Para muitos investidores que são simplesmente focados só na renda variável, isso se torna simplesmente aí um pesadelo. Mas aqueles que têm a renda fixa na carteira, atualmente agora está feliz, porque quanto mais juros altos, mais rendimento vai estar caindo aí na sua conta, né? De acordo com os seus investimentos focados na renda fixa. Quando você está atrelado aí à renda variável, você sabe que vai ter uma perda excessiva. Talvez seja o momento, né? Talvez seja o momento, de acordo com a sua carteira que você tem, a sua estratégia, de você aportar cada vez mais e ter um foco lá na frente de quando mudar o cenário, você tá com seu patrimônio aí em alta, beleza? Mas trazendo mais assuntos eficientes aí sobre esse mundo aí dos investimentos, né? Focado para vocês, eu quero mostrar isso aqui, ó. Esse passo a passo aqui de hoje do que se trata essa situação que eu estou trazendo para vocês. Trata-se da terceira elevação consecutiva da Selic, né? Em linha com a edição mais recente do Boletim Focus, pesquisa semanal, né? Que analisa o mercado da taxa básica, que subirá entre 0,75 a 1 ponto percentual, que a gente sabe, como eu falei para vocês, que subiu um ponto aí atualmente. Eles estavam especificando aí 0,75, mas teve a alta aí elevada aí, né, na casa de 1%. E isso pesa muito aí para os investidores. Então, como eu falo desse peso que tem para os investidores, chega simplesmente a esse ponto. Comunicado da última reunião, né, no início de novembro, o Cupom informou que as incertezas nos Estados Unidos se expirou, ou seja, como a gente se ampliou, na verdade, como a gente está vendo lá um governo que ganhou agora, né, botando novas metas, novas situações, novos patamares, né, e isso tende ao que a economia nos Estados Unidos, né, como a gente viu o dólar está aí praticamente ninguém consegue segurar direito, né, o patamar que ele está chegando e se elevando, e isso traz aí para nós que somos investidores aqui na moeda brasileira
ter aí um risco aí pela frente. Por quê? Porque o real cada vez mais está tendo uma desvalorização, né? E cada vez mais a inflação chegando aí para nós, né? E a gente, para ter um investimento bom e sólido aqui no Brasil, está ficando cada vez mais inseguro, né? Por isso que muitos investidores estão, como diz o ditado, picando a mula, caindo fora aqui da moeda brasileira, por esse cenário que hoje está. Mas tende a ficar assim? Talvez não, talvez sim, talvez não. Por quê? Porque a gente sabe que nenhum governante, né, quer entregar o seu governo em péssimos detalhes, porque cada um quer que a sua sequência venha aí, né, sendo abrangente aí dia após dia. Então, não é foco de nenhum governo entregar, né, a presidência ou ampliar mais o seu ganho, mais 4 anos, né, falando disso, aí com péssimos resultados. Então, a expectativa é sempre para frente, né? A minha análise também, a minha estratégia no mundo dos investimentos é sempre focar lá ao longo prazo, ao longo alcance. Então, nesse longo prazo meu, cabe eu analisando aí como tá as situações hoje, algumas oportunidades para você ter aí nos seus investimentos. Por exemplo, como agora você está vendo aí, a queda no mundo aí variável, ou seja, nas ações e nos fundos imobiliários, a queda. Por quê? As pessoas estão correndo tudo aí lá para os CDBs, está correndo para o Tesouro Direto, para o Tesouro IPCA, né? Todos esses cenários que vai te dar mais rendimentos, vai te dar mais dinheiro, porque a taxa de juros está alta, então está pagando muito bem. Então, se você tem na sua carteira uma empresa, um fundo imobiliário que sempre te deu bons resultados, né, e tá com esse cenário aí que está se aparecendo agora e você não sabe o que fazer, talvez não seja o momento de você vender tudo e se sair, talvez seja o momento de você aproveitar, né, e colocar cada vez mais aí no seu portfólio e ampliar o seu patrimônio aí ao longo prazo, né? Isso é uma questão de estratégia. Se você tem um foco mais focado para o curto prazo, quer comprar e vender, talvez seja o cenário, né, totalmente diferente. Você que estava comprando em alta, pensando que ia subir mais, está vendo uma perda excessiva. Mas você que comprou em baixa e está vendo cada vez mais subindo, né? Ou então chegando naquele preço teto que você comprou, então você está ganhando aí um capital maravilhoso. Então, meus amigos, é o seguinte, mostrando para vocês mais uma vez, pela última vez aqui, a questão da estratégia. Você pode olhar que a projeção para 2025, né, não é também assim tão positivo, porque a gente, como estamos falando, que pode subir mais, né, logo agora no início de 2025 pode subir mais, né, mas também ela pode cair e voltar a subir, ó. Você pode olhar que ela pode chegar a 12, pode chegar a 13,50, aí praticamente no final de 2025. Você, poxa, a minha estratégia não era receber rendimentos tão baixos, não era receber aí na renda variável tão baixo e correr um risco excessivo, né, desse jeito. Então, meus amigos, fica a sua análise. O que, que você quer para seu futuro? Qual é a sua especialidade que você quer aí focar no mundo dos investimentos, né? De acordo com aquilo que você tem visto aí, o dia a dia aí nas redes sociais, várias pessoas trazendo conteúdos, qual é o seu raciocínio já diante do cenário que a gente está se vendo? A taxa de juros alta, as coisas vai mudar, vai aumentar, a gente sabemos disso, né? Para quem faz financiamento, né? Para quem procura aí focar na casa própria, aí pelo alguns projetos, né? De algumas tipo Caixa, outros e outros, sabemos que vai ficar meio complicado, porque a taxa de juros é elevada, agora isso tudo praticamente vai ficar cada vez mais complicado. Então, aquilo que eu falava do início dos investimentos, falar para vocês em termos de fazer reserva de emergência, focar no CDB, focar no Tesouro Americano e focar também no Brasil, era justamente a realidade que eu estava trazendo para vocês que ia acontecer nesse cenário. Então, há muito tempo atrás eu falei para vocês, gente, não foque a carteira de vocês só aqui no Brasil, só em real. Não, pelo contrário, foca em renda fixa, né? Foca na renda variável também, que isso é importante você ter na sua carteira, né? E foca principalmente também nos Estados Unidos, porque a gente sabe, o dólar hoje chegou a 6 e alguns quebrados aí. A moeda brasileira se desvalorizou. Se você olhar na sua carteira e você estiver fazendo o básico que eu te ensinei, sua carteira vai estar com a rentabilidade lá positiva, porque a minha tá, então a sua tá se você estiver seguindo o passo a passo, tá bom? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo proveitoso, né? Você que ainda não sabe muita coisa sobre a taxa de juros, não se preocupa, entra aí, né, no canal, se inscreve lá, você vai achar todas as redes sociais, vai lá no direct, procura por mim, eu vou estar à disposição para te ajudar sobre taxa de juros, sobre o que está acontecendo, qual é a expectativa do governo ao longo prazo, né, o que vem por aí. Então nós temos que estar ligados em tudo isso aí
para você não fazer um péssimo negócio e ter dor de cabeça futura, tá bom? Que Deus abençoe. Como eu sempre falo, a seguinte frase: o dinheiro, ele não perdoa aqueles que não sabem o que faz, tá bom? Grave isso na sua mente: o dinheiro não perdoa aqueles que não sabem o que faz, tá bom? Fico